Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, certo? E a paz do Senhor para todos, neste horário, neste momento. Queremos transmitir alguma coisa da palavra de Deus através do ensino da palavra ao discipulado, aos novos convertidos. Como sempre apresentando a lição, discipulado, né? No discipulando, que é o nome da lição, estamos no segundo ciclo, conhecendo as doutrinas cristãs. E hoje vamos estudar a lição de número 5, que traz o título Crendo em Deus Pai. A semana passada, nosso irmão e professor Romani, ele deu a aula falando sobre a Trindade, né? O Deus Trino. E hoje nós vamos falar sobre Deus, né? O Deus Pai, crendo em Deus Pai. Vemos que Deus é um só, amém? Mas o Deus único e verdadeiro que nós conhecemos, ele é um Deus só, mas são 3 pessoas, foi o que nós vimos a semana passada. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês, são dois textos bíblicos que nós vamos estudar. No livro de Deuteronômio, tá? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Depois vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e o 22, tá certo? Amém? Deuteronômio, capítulo 6. Acharam aí? Deuteronômio, capítulo 6. É o 5º livro do Antigo Testamento. Tá? Acharam? Capítulo 6, versículo 1 ao 5. Vamos ler? Eu vou ler, como eu gosto, né? Os irmãos sabem, na Bíblia da linguagem de hoje. Vamos lá. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Versículo 4. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje. Eu li até o versículo 6, era até o 5, né? Vamos agora para Lucas, tá? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 3 de Lucas, versículo 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Amém? Então, são os textos bíblicos que nós lemos, tá? Que é da nossa lição, o discipulando. E
quero dizer para você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, que Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Não há Deus comparado a esse Deus a quem nós servimos, né? Pois Ele nos amou primeiro e assim o seu amor está derramado em nossos corações através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém? Então nós crer é o nosso tema da lição, crendo em Deus Pai. Crendo remete a crer. E quando se fala crer, nós, como igreja, nós temos um credo. Credo, o que é isso, irmão? Credo quer dizer crer, né? Ter fé. E nós temos um credo apostólico, que é um credo que esse credo é uma confissão de fé. Confissão de fé nas doutrinas dos apóstolos. É por isso que é credo dos apóstolos, tá? Ou credo apostólico, que é crer, né, uma confissão de fé, uma confissão de fé na doutrina dos apóstolos, tá? E esse credo ele divide em 3 partes. A primeira parte é creio em Deus Pai, primeira parte. A segunda parte é creio em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. E a segunda parte é creio no Espírito Santo. Então a primeira parte, creio em Deus, né? Ele é assim, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a Hades. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, né? A Igreja Universal fala comunhão dos santos, tá? Na Igreja Universal, não é a Igreja Universal, fala a Igreja do mundo todo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, ok? Então nós vemos que começa aí com crer em Deus Pai, o Todo-Poderoso, aleluias, né? E esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é um Deus que a mente humana não consegue atingir a sua grandeza, não consegue explicar esse Deus tão maravilhoso e poderoso que Ele é. Mas apesar dele ser assim, aí dizem assim: apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Glória a Deus. Então, apesar desse Deus ser todo poderoso, apesar desse Deus que criou todas as coisas, um Deus incomparável, Ele se importa com você. Ele se importa com você, Ele ama você, Ele quer estar junto de você. Jamais Ele vai deixar você só. Você crê nisso? Jamais Ele vai te abandonar. Ele se importa com você. Amém? Então, é um Deus que está no meio, né, do nosso meio. Ele vive entre nós. Ele, Criador dos céus e da terra, Ele criou tudo que existe, foi criado por Ele. Tudo que existe foi criado por Ele. E nós, seres humanos, também fomos criados por Ele. Homens, mulheres, fomos criados por Ele. O sexo masculino, feminino, foram criados por Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, depois fez a mulher da costela do homem, né? Fez Adão, depois tirou uma das costelas de Adão e fez Eva. Então, quando Deus fez, né, o homem da costela
fez o homem do barro, do pó da terra, e fez Eva da costela do homem, o homem vivia em comunhão com Deus, sentia a presença de Deus. Mas depois do pecado, o que aconteceu? O homem foi expulso do Éden, perdeu a vida eterna que tinha junto de Deus. E com isso surgiu um vazio dentro do homem. Um vazio que o homem tenta preencher até hoje. As pessoas hoje tentam preencher, ou desde daquela época, tentam preencher esse vazio que há dentro de si, procurando alguma forma, procurando algum meio de preencher esse vazio que sente. Eles buscam resposta para as ciências da vida, porque eu estou aqui, porque eu fui criado, ou porque nasci, né? Porque às vezes você já não foi criado, apenas nasceu, né? Por quê? Porque não tem Deus, eles não sentem Deus, eles não conhecem a Deus. Mas nós vemos que Deus só faz, Deus, o homem em si, por si, ele não conhece a Deus, certo? Eu, por mim mesmo, eu não posso conhecer Deus, é quem revela a mim. Nós vamos tratar sobre isso já já, tá? Mas nós vemos aqui o homem, ele tenta preencher o vazio da sua alma, do seu ser, através de tantas coisas. Então, dependendo da situação, do seu contexto, eles criaram deuses, criaram ídolos, para, de alguma forma, preencher o vazio de sua alma. As suas ansiedades que eles tinham quando plantavam alguma coisa, eles faziam alguma plantação, e nessa plantação eles tinham que ter alguém superior, um ser superior, para ajudar aquela plantação a crescer, dar fruto, né? Então, eles criaram deuses sobre isso. Para mandar chuva, um deus sobre isso. Tem um deus do templo, do tempo, espaço, sol, lua. Criaram vários deuses para isso, né? Mas, hoje, eles criaram deuses com as próprias mãos, né? Tinha os que fabricavam deuses, né? Faziam deuses com mão, pé, olhos, da forma humana, deuses também da forma animal, deuses também da forma da natureza, né? De árvores, de astros, tantos e tantos deuses que existem, né? E misturas até, né? de homem com animal e assim sucessivamente, conforme a sua ideia de Deus, né? Para preencher o seu vazio. Hoje as pessoas substituíram, infelizmente também, né? Além de ter deuses estranhos, adorarem imagens de escultura, eles agora não estão mais só baseando a sua idolatria, a sua adoração não é mais para coisas físicas, palpável, ou melhor, imagem de escultura. Hoje eles trocaram a imagem de escultura pelo dinheiro. Pessoas hoje adoram o dinheiro, têm o dinheiro como um Deus para eles. E não tem Deus, o Todo-Poderoso, na sua vida. Algumas pessoas deixaram de ter alegria, de ter a presença de Deus, para ter prazer no prazer. Eles têm o prazer no prazer. Procuram coisas que venham trazer prazer para eles, né, para si. E o maior Deus disso aí, da sociedade moderna de hoje, sabe qual é? É o consumismo. O consumismo é o maior ídolo que hoje na sociedade moderna existe. As pessoas querem consumir, querem ter coisas que não precisam ter. Nós devemos ter coisas que necessitamos, né? Que nós precisamos, não que nós queremos. E as pessoas querem coisas, estão com o celular, aí lançam um novo, já querem comprar aquele novo, e é aquele desprezam, porque aquele novo já é mais novo, e assim carro, e tantas outras coisas. Então o consumismo, dinheiro e prazer pelo prazer, né? Então, temos que ter o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso nas nossas vidas para preencher o vazio que há em nossas almas. E graças a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, que eu e você
tem esse Deus no coração. Eu e você tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nosso vazio foi preenchido pela presença de Deus. Amém? Oh, glória. Oh, aleluias. Então, há pessoas que precisam ter esse vazio preenchido dentro de si, né? Eu quero trazer para vocês também uma situação, vou dizer assim, usar essa palavra, modalidade de adoração. Modalidade de adoração. O autor da nossa lição, ele traz 4. Ele traz monoteísmo, ele traz monolatria, politeísmo e panteísmo. E o que é isso? Vou começar pelo último. Panteísmo. Desculpem. O panteísmo. O panteísmo, ele crê, quem professa essa fé, ele crê que tudo é Deus e Deus é tudo. Deus está em todas as coisas e todas as coisas são Deus. É assim que eles creem. Ou seja, o sol é Deus, a lua é Deus, a árvore é Deus, ou Deus é a árvore, Deus é a lua, Deus é o sol, Deus é o homem é Deus. Eles crerem que tudo é Deus. Animal. Na Índia nós temos aí um exemplo, né, de questão de animais, que eles dizem que são deuses, né? Então, o panteísmo, ele crê que tudo é Deus, Deus é tudo. Nós temos também o politeísmo. O politeísmo é aquele que crê em todos os deuses. Ele crê que tem vários deuses. Cada coisa tem um Deus. Como os egípcios na época, né, que a Bíblia nos relata, de Êxodo, eles tinham Deus para tudo. Lá na Índia também tem um Deus para tudo. Então, eles creem em vários deuses ao mesmo tempo. Nós temos também a monolatria. A monolatria, eles creem também em vários deuses. Eles creem também em vários deuses. Mas eles só se dedicam a adorar e a servir a um Deus. É por isso que é mono, que é de um, latria, idolatria. Então, eles só idolatram um Deus, entendeu? Eles creem em vários, mas só idolatram um, só adoram um. E temos o monoteísmo. Teísmo, Deus. Monoteísmo, um Deus. Que essa é a fé que nós confessamos, de um único e verdadeiro Deus todo-poderoso. Amém? O monoteísmo, ok? Anotou aí? Aprendeu? Vamos lá. Um Deus que nós cremos, ele é um Deus que não se pode conhecer. Sabia disso? Por mais que o homem estude, por mais que o homem dedique, ele não pode conhecer a Deus. Não tem como conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através da revelação escrita. É uma da forma que nós conhecemos a Deus. É através da revelação escrita, pois ele revela-se para nós, revelou para nós através da Bíblia. A Bíblia e o próprio Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e o próprio Deus, ele não se preocupam em provar a existência dele. O homem é que preocupa-se em provar que a existência dele, que Deus existe, quer provar de toda forma se Deus existe ou não existe. E Deus está nem preocupado com isso. Ele não está preocupado em provar a sua existência, não. Tudo mostra que Deus existe, a gente fala essa palavra existe, é um esforço de expressão para dizer que algo tem, que algo está ali vivo, né, que algo existe, né, está ali plausível, está ao nosso alcance. Mas Deus, na realidade, ele não existe. Deus, ele é. Ele diz lá em Êxodo, né, eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou, ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Jesus também diz isso, eu sou. Antes de Abraão nascesse, existisse, eu sou, Jesus diz. Aleluias. Então, Deus, ele é, irmão. Ele é, amados. Não tem para quê ou alguém querer provar a existência de Deus. E por ele ser, e pelo amor, como eu já falei no princípio, pelo amor que ele tem por mim, por você, por nós, este amor tão grande que ele tem por nós,
ele se faz conhecer. Ele nos deixa conhecê-lo. Ele se apresenta para nós através da palavra, através de testemunhos, através de vidas de pessoas. E o maior, ou posso dizer assim, a maior revelação de Deus para a humanidade, sabe qual foi? Jesus Cristo. Aleluias. Glória de canto. Jesus foi a maior revelação de Deus para mim e para a tua vida. Deus Santo. Aleluias. Jesus foi a maior revelação de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Aleluias. Que veio para a humanidade, nasceu como homem. Ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, de homem, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Aleluia. Morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, esperando o momento que vem buscar a mim e a você, para junto morarmos com Ele nos céus. Amém? Então somente mantenha firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Então Deus é maravilhoso. Oh Deus Altíssimo. Deus é maravilhoso. Ele, por isso que é o Pai, né? Deus Pai, o Todo-Poderoso e maravilhoso é este Deus, que se faz conhecer. Deus Pai, Ele é Pai de Jesus Cristo. Porque quando Jesus nasceu, né? Ali de Maria, da Virgem Maria, na época a Virgem Maria, uma moça virgem, nasceu Jesus e Deus se fez Pai ali, naquele momento. Jesus tornou-se filho de Deus. Então, Ele é o Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Pai, mas também Ele é teu Pai. Ele é meu Pai. Ele é nosso Pai. Amém? Pois as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela nos revela, nos assegura isso, que Deus é nosso Pai. Por amor que Ele sente a nós, Ele revelou Jesus Cristo, enviou, a Bíblia diz, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, Ele deu o seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, se entregou. Ninguém tirou a vida dele não, viu? Ele se entregou, Ele deu a vida dele por nós. Por amor a nós. Amém? Ele deu a vida dele. Então, a Bíblia nos revela, né, que é Pai, que Deus é Pai. Lá em Mateus capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. Nós temos a oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, que diz: Pai Nosso que está no céu. Jesus ensinando como deve se orar. Pai Nosso que está nos céus. Então nós vemos aí que é Pai Nosso. Paulo ensina que devemos clamar por Ele. Ele nos deu um espírito, não de escravidão, mas um espírito de filho. Espírito de adoção de filho. Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim. Glória a Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai meu, ou melhor, Pai, meu Pai, ou Paizinho, Abba, Pai. Então, Paulo ele ensina que nós clamamos pelo Espírito, ele testifica, esse mesmo Espírito testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O versículo 16 diz: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Aleluia. Então, o Espírito de Deus, ele reúne-se com o nosso Espírito para dizer que somos filhos de Deus. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Oh glória, nós somos filhos de Deus. Então, clama a Ele, peça a Ele a presença dele na tua vida, assim como o filho clama pelo Pai, né? Assim como o filho clama pela presença, chama Abba, Pai, o Senhor Paizinho querido, né? Aleluias, aleluias. Deus é tremendo.
Ele é nosso Pai, Ele é o Pai de Jesus Cristo. Também Ele é teu Pai, é meu Pai, é nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico da lição: Deus Criador. Deus Todo-Poderoso, Ele. Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus Altíssimo. Ele é o Deus Pai. Ele é o Deus Criador. Ele criou a terra e tudo que há. Criou a humanidade. E criou uma vida nova para mim e para você. Crê nisso? Nós vemos que o ser humano ele tenta ver de várias formas, tenta provar, tenta estudar a origem do universo, que tamanho, qual a extensão, né, das galáxias, do universo em si. Eles tentam provar, tentam medir, investigam, ver quanto se há vida fora da Terra. Mas Deus, Ele criou tudo isso. O universo inteiro considerado infinito por uns, limitados por outro, em expressão por alguns. Então, Jesus, ou Deus, né? Jesus, Deus, Espírito Santo, Ele criou todas as coisas, foram criadas através do seu poder, do seu querer, através da palavra. Ele criou todas as coisas. Nós vemos aí estrelas. Fora da Terra, tantas coisas aí que nós não conhecemos. Aqui na Terra nós conhecemos várias coisas, mas tem coisas que nós não conhecemos. Quem é que conhece o fundo do mar? No fundo do mar tem várias coisas ali, é um lugar que inexplorável, né? Inexplorável pelo homem. O homem não explorou ainda o fundo do mar. Quer ir para a Terra, quer ir para a Lua, quer ir para Marte, enquanto o fundo do mar aí tem tanto lugar aí no fundo do mar para se explorar e não vão, né? Mas Deus criou o fundo do mar, criou tantas coisas aí, belezas, né? Que algumas coisas foram mostradas, belezas incríveis aí no fundo do mar. A natureza, nós vemos aí imagens que encontramos pela internet de lugares turísticos que é terrível, assim a lindeza, a forma que que a natureza existe ali, que não tem como explicar que ali é uma evolução, né? Sem explicação, foi Deus que criou, foi Deus que formou, amém? Então Ele criou também o ser humano, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Nós temos a imagem e semelhança de Deus na alma, no espírito, né? No corpo, Ele deu essa forma para nós. Ele deu essa forma para nós. Mas no nosso caráter, na nossa mente, alma e espírito, sentimentos, emoções, foi imagem e semelhança de Deus. O pecado aqui bagunçou tudo, né? Mas Jesus veio para restaurar-nos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Aleluias. Então, nós fomos criados por Deus, né? O ser humano foi criado por Deus, e através de Jesus Cristo, Deus nos deu uma vida nova. Uma vida nova. Amém? Paulo, ele diz que embora a humanidade esteja caída, depravada, nós fomos ver a Bíblia nos relata que o ser humano está depravado. Mas Jesus, ele restaura, ele traz vida e vida nova. Pois está escrito, eis que faço tudo novo, ou eis que faço novo todas as coisas. Deus diz isso. Paulo, ele fala que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, nós somos uma nova criatura em Deus. Pela fé em Jesus Cristo, em Deus, nós cremos, né, que fomos libertos e com o coração arrependido, com o coração buscando a Deus, alcançamos de Deus essa graça de sermos nova criatura em Cristo Jesus. E assim o nosso nome está escrito nos céus. Amém? Então, busque a Deus, creia em Deus. Deus
Todo-Poderoso, Deus Pai, o Todo-Poderoso, né? Creia em Deus Pai, crendo em Deus Pai, crendo em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que te ama, o Deus de amor, pois a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele te ama, amém? Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, oh glória, Deus Pai, Todo-Poderoso. Então creia, saiba que Ele está juntinho de você, amém? Que Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, que será falando, estaremos estudando na próxima aula, quando Deus nos permitir, crendo em Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe e todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.